Nós vamos estudar uma lição do livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, nos trazendo uma pergunta do livro dos Espíritos, a de número 166, e do livro a de número 6, que nos diz o título, Espiritismo e Pobreza. A pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a pergunta. A resposta é o seguinte: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, as reencarnações, né? Quando a gente volta, reencarna, toma um corpo físico, a gente vai sofrer as provas da reencarnação. E Emmanuel faz um comentário pequeno, dizendo: tenho nascido na palha, aliás, tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, explicou, aliás, estou lendo muito mal, desculpa, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Aí Emmanuel continua dizendo, né, sobre essa pergunta, sobre esse tema, espiritismo e pobreza. E ele diz: os hindus denominam-na roda do nascimento. Os espíritas dão-lhe o nome de reencarnações. Emmanuel, em linguagem expressiva e bela, aponta-a por bênção do recomeço. Então, vários dão a sua denominação, né? Os hindus é a roda do nascimento. Os espíritas, falamos na reencarnação. E Emmanuel traz uma expressão bela, dizendo a bênção do recomeço. Como esse ou aquele nome, a volta ao corpo constitui, evidentemente, oportunidades para que o Espírito Eterno corrija o passado. Pelo bom proceder no presente, edificando assim para o futuro a felicidade e a iluminação. As provas terrenas são necessárias para a alma depurar-se no cadinho terrestre, alcance seu glorioso destino, resgatar débitos e construir a vida melhor, no reino da luz imortal. Não sendo limitado o número das existências corporais, o espírito virá ao plano físico quantas vezes se fizerem necessárias, dando de cada vez um passo para diante da senda do progresso. Em cada reencarnações, nós temos a oportunidade de dar um passo no campo da evolução nossa, né? Do adiantamento espiritual nosso. Uma das provas mais difíceis é a da pobreza, quanto é o da riqueza. Na primeira, pode sofrer o espírito a tentação da revolta, que é a pobreza. Na segunda, a do abuso dos bens da vida, deturpando-lhe os angustiosos objetivos. Podemos dizer que 3 seriam as causas gerais que levam o homem ao estado de pobreza aqui na Terra. Primeiro, prova espontaneamente solicitada. Segundo, resgate expiatório. E terceiro, efeitos do próprio livre-arbítrio após a reencarnação. Espíritos realmente evoluídos ou simplesmente esclarecidos sobre a lei de causa e efeito podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade para o acrisolamento de qualidades ou de realização de tarefas.
Algumas vezes, o mau uso da riqueza em precedente existência leva o espírito a pedir condições opostas, com o que espera ressarcir abusos cometidos e pôr-se a salvo de novas tentações, para as quais não se sinta convenientemente forte. As provas solicitadas resultam de méritos do espírito, que pode, inclusive, escolher ambientes sociais e grupos familiares, para neles realizarem a experiência de que se julga necessário. Até a família, né? Somos, assim, submetidos a escolher a família com quem a gente vai conviver junto, para que a gente possa, nessa experiência junto, numa reencarnação, a gente possa também, no grupo social, né, e do lar familiar, a gente possa também aprender uns com os outros. Quando não há de sua parte qualquer mérito, a lei de resgate compulsórios funciona, levando-o à expiação de faltas que ficaram no livro da vida, as quais lhe acompanha o quadro de necessidades. O livre-arbítrio do homem pode levá-lo à pobreza, sem que se avoquem precedentes espirituais, causas ligadas ao pretérito. Então, a nossa liberdade, o livre-arbítrio nosso, muitas vezes nos leva à pobreza em uma encarnação, porque, como nos diz aqui Emmanuel, né, mesmo que a gente não tenha como uma prova, mas, às vezes, um espírito que possa, nessa situação, dar muito exemplo, como nos deu, né, Chico Xavier, da sua grandeza espiritual, nas dificuldades da vida. Falta de estímulo para as lutas humanas pode conduzi-lo à miséria. Também, né? Preguiça ou irresponsabilidade são fatores que fatalmente o conduzirão à dificuldade material. Desapego aos bens da natureza, que florescem, exuberantes, por toda parte, pode ser o responsável pelo insucesso humano. O desrespeito à natureza, né? A irresponsabilidade, a preguiça de nos orientarmos. Muitas vezes passamos por uma existência aqui na Terra de 60, 70, 80 anos e não nos preocupamos conosco, né? Então, Emmanuel está nos dizendo que qualquer abuso que praticarmos em uma existência, poderemos vir em outra, em resgate, né? Para valorizar aquilo que desvalorizamos em uma existência. Estudadas assim as causas gerais da pobreza, que a podem converter em miséria, pelo mau uso do livre-arbítrio, analisemos agora as consequências não da miséria, mas da pobreza digna. Aquele que em provação ou resgate reencarna em condição penosa, sob o ponto de vista material, deve suportá-la resignadamente, atento aos frutos espirituais que colherá no porvir. Um dos grandes benefícios que o homem obterá na vivência modesta e organizada será o fortalecimento do caráter, uma vez que uma existência laboriosa não deixa, via de regra, tempo para que desrespeite os dons da vida. A obrigatoriedade do trabalho, mantendo-o incessantemente,
ligado a compromissos irreversíveis na esfera profissional, sentimentar-lhe-á as boas qualidades. Suportando resignada e confiantemente a pobreza honrada, conquista o homem a meta prevista antes da reencarnação: acrisolamento de qualidades, realização de tarefa ou resgate de débitos. Mais livre pessoalmente é um homem pobre. Não responde por vastos patrimônios econômicos financeiros, que lhe exigirão mais tempo, mais luta, mais preocupações. Suas responsabilidades limitam-se ao trabalho que realiza em determinado espaço de tempo. Determinado o dia de labor, é homem livre para ir aonde deseja. Essa ideia de liberdade pessoal dá-lhe também maior felicidade interior. Com as naturais exceções de regra, o homem que luta, que sofre, obtendo ao preço do copioso suor o sustento diário, tem maior visão de Deus e de seu amor, da amizade sincera e das coisas. E Emmanuel continua dizendo: o pobre tem geralmente, sob o ponto de vista das próprias necessidades e aspirações, uma vida mais simples. Se há resignação, não há acomodação. Ela é uma constante espiritual. Então, não vamos nos acomodar com as pobrezas, né, que ainda temos de entendimento, pobrezas de amor que ainda trazemos conosco, né? Muitas vezes a nossa insensibilidade com a dor do outro, com as dificuldades do outro, também, né, são levadas em consideração, porque uma vez um coração sensível, ele consegue sair do pouco que ele tem e ajudar, né, a outro que menos tem que determinadas pessoas. Daí ter afirmado Emmanuel a respeito de Jesus, tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples. O renascimento de Jesus na palha, como nos diz Emmanuel, nos traz, né, o entendimento da vida simples, da simplicidade de se viver. Porque nós, muitas vezes, complicamos a nossa própria existência, a nossa vida aqui na Terra, né? Então, Jesus nos deu o exemplo da simplicidade da vida. Expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Nos diz Emmanuel: bons são os resultados da pobreza resignadamente suportadas. Maus quando suportada sob revolta. Revoltados, porque a gente, né, não conseguiu, não tem aquilo que precisa. Então, aí são maus momentos para nós nessa encarnação. Aí ele fala sobre a revolta, Emmanuel. Ele diz: a revolta na pobreza é sempre um desastre para a alma, eis que impõe a necessidade de repetição da experiência acrescida de responsabilidade. É muito prejuízo, né? Quando a gente se revolta com a nossa situação financeira. Vamos lutar, não nos acomodar, como disse, e sofrer, suportar resignadamente as nossas dores, as nossas dificuldades. Como se vê, a compreensão doutrinária à luz do Evangelho do problema da pobreza é de grande valia para que o homem triunfe e alcance vitoriosamente a meta espiritual, a que se destina ou renove a experiência. E ele termina dizendo, respondendo a essa pergunta: se bem suportada,
sem revolta, sem queixa, nem desestímulo terá o homem vencido em função da vida mais alta. Consegue, né, elevar-se o seu coração, o seu pensamento, o seu entendimento em Jesus. Então, nós vamos estudar para o complemento também das nossas lições da noite, do Evangelho, estudando o Evangelho também de Martins Peralva. Ele nos traz a lição de número 18, que nos fala: pobreza, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uma das mais sublimes funções do Evangelho do Senhor e do Espiritismo é a de preparar o homem para que saiba viver com dignidade em quaisquer circunstância, na riqueza, na pobreza, no sofrimento, na alegria, na dor, né? O Evangelho tem essa tarefa e o Espiritismo, né, também traz essa mesma tarefa, nos explicando como Jesus nos ensina, através do Evangelho, de vivermos em qualquer situação aqui na Terra, com dignidade. Do Evangelho do seu tempo até hoje e do Espiritismo na atualidade, como restaurador dos postulados do cristianismo. Na riqueza ou na pobreza encontrará o ser humano nas lições de Jesus e nos ensinos da codificação que harmoniosamente se identificam e se completam os meios de viver, lutar, vencer com hombridade. Jesus não preconizou, não recomendou a miséria por condição indispensável à vida do homem. Do mesmo modo que não indicou a fortuna por meio ideal, exclusivo, de um homem transitar com êxito pelos caminhos do mundo. Ele nos orientou, né? Em todas as situações. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos traz orientação nessas fases da nossa vivência aqui na Terra. A missão do Evangelho foi e é a de preparar a humanidade para que ela possa viver dignamente, quer na carência, quer na prosperidade. O que nos tem faltado em nossas consecutivas experiências é o fator, abre aspas, preparação, fecha aspas. Nós não nos encontramos ainda preparados, né? Não sabemos comportar-nos cristamente numa ou noutra situação, na riqueza ou na pobreza. Quando os ventos conduzem o barco de nossa vida ao porto engalanado da fortuna, tornamo-nos egoístas e, por vezes, cruelmente impiedosos ante o sofrimento que se desdobra ante nós, como se foram sugestões divinas, suave e doce, convite para que ajudemos aos mais necessitados. Então, nós vemos aqui que muitas vezes somos insensíveis ainda, né? Em todas as situações do amor, como Jesus nos recomenda, amarmos uns aos outros como irmãos, ainda muitas vezes nos falta essa condição. E continua dizendo-nos, através da lição do Evangelho, a lição importante para todos nós. Mas a riqueza quase sempre apaga os sentimentos do homem. Sufoca-lhe os germes da solidariedade. Insensibiliza de tal modo que, enquanto a bondade vai fugindo, sutilmente, sem que a gente se perceba, né? Humilhada por uma das janelas do nosso coração, por uma outra de sua espaçosa e larga porta, vai entrando o egoísmo, via de regra, acompanhando o seu dedicado pajem, do seu vigilante companheiro
do orgulho. Veja bem, enquanto a gente fecha uma janela do coração, insensível à dor dos nossos irmãos, que vivem em aflições mais que nós, todos sofremos, todos estamos aflitos, mas tem aquele que chora e sofre mais que nós. E pensando naqueles irmãos que estão fora do corpo físico, precisando da orientação, precisando de saber como viver dignamente, fora do corpo físico, sem a riqueza do corpo, né? Ainda precisam da ajuda dos corações que estão encarnados, com essa riqueza de estarmos no corpo físico, termos a visão, a audição, podemos ouvir o coração que chora, podemos ver aquele que nos toca o coração e a gente sente a necessidade do outro, mas temos que ter cuidado, porque nós podemos apagar a nossa sensibilidade diante da vida, esfriar o nosso amor, que já é tão pouco e tão pequeno, né? Possuímos insensibilidade amorosa, nós podemos fechar a porta do nosso coração e deixar a janela do nosso coração e abrir a porta daquele que vai entrando, o egoísmo, e vai nos acompanhando, vai nos cuidando de uma forma que nós perdemos a vigilância de nós mesmos e nos tornamos orgulhosos. E não é só, mais atrás, espreitando outra comparsa, a preponderância. Ficamos prepotentes, né? A gente não só porque o Evangelho nos fala à alma, ao espírito encarnado. Então, estamos falando também das riquezas do espírito, de sabermos orientar, às vezes, dentro do Evangelho, de consolar alguém com uma palavra amiga, é uma riqueza, né? Que muitas vezes a gente se torna egoísta, orgulhoso, não falo, deixa, né? Então, a gente fica prepotente, porque sabe e não auxilia o outro. Quando diz aqui a lição do Evangelho, quando o frio da adversidade, por sua vez, nos bate à porta, levando-nos à estação da pobreza, da dificuldade, caímos na paisagem da inconformação. Veja o caminho, né? Ele é progressivo no bem ou na inconsciência do bem, né? E aí nos diz a lição de hoje. Confiamo-nos de imediato à rebeldia, ficamos rebeldes. Entregamo-nos à leviandade e à revolta. Substituímos a prece humilde, esquecemos de Deus, né? Aquela prece humilde que fala, saindo através da nossa boca, os nossos sentimentos sinceros a Deus. A prece humilde de ontem, pela blasfêmia irreverente, desrespeitosa. Por quê? Sou esquecido do Pai Celestial. Né? A gente se revolta, não entende a necessidade que trazemos. Recusamos, assim, inconsequentemente, uma experiência que muitas vezes poderia representar a manifestação da vontade do Senhor, que nos dá segundo o que necessitamos, e não segundo o que almejamos a nossa mente. Muitas vezes desejamos e fazemos a nossa prece tão desligada da realidade, da nossa própria necessidade, que pedimos aquilo que não temos condições de receber. E revoltados ainda, né? Não somos humildes. Substituímos a nossa prece de humildade diante da vida e diante da presença de Jesus, de Deus, dos nossos benfeitores que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. E somos muitas vezes agressivos.
O que nos falta, portanto, é a preparação evangélica. E cristianismo em nosso coração, e em nossa inteligência, para que saibamos viver na opulência, sem esquecer os deveres de solidariedade, e na pobreza, sem esquecermos a obediência a Deus e o aspecto essencial, educativo, altamente educativo, de semelhante prova. Então, muitas vezes, pelo nosso despreparo, em desconhecermos o Evangelho que nos clareia a nossa mente, nós sabemos por que sofremos, por que estamos aqui na terra, o que temos que fazer e para onde vamos. Quando estudamos o Evangelho com seriedade, nós iluminamos a nossa consciência. Então, nos falta ainda, essencialmente educativo esses ensinamentos, a obediência a Deus, o nosso Pai, para compreendermos a semelhante prova, as provas que estamos passando aqui na Terra. Aí nos diz, a pobreza, tanto quanto a riqueza, como expressivos e complexos fenômenos sociológicos e espirituais de um mundo desajustado, porque aqui estamos no mundo de prova e expiação. Um mundo desajustado, de um mundo que demonstra ainda não conhecer a Deus. Como nos diz o último lançamento do livro do Divaldo Pereira Franco, né? Vidas vazias. Ainda nos encontramos vazios de Deus, desesperados, aflitos, com medo, mas com muito medo. Significa o que nós estamos aprendendo. Não conhecemos a Deus, sabendo que Deus, o nosso Pai, está dentro de nós, nos vê a todos, conhece as nossas dificuldades, conhece, segundo a gente ouve vídeos de irmãos que têm mais condições que nós de aprendizado, de estudos, que Deus sabe o nome de todos nós. E a gente desconhece, né? Porque o Pai encarnado sabe o nome dos seus filhos. Imaginemos Deus. Então, veja bem, desconhecemos a Deus, nada valem em si mesma, intrinsecamente. Veja bem, intrinsecamente. Não conhecemos os nossos próprios valores espirituais, porque desconhecemos a Deus. E Ele nos valoriza. Deus, nosso Pai, nos permite, aqui está, para o nosso progresso, para compreendermos quem somos, caminhar diferente, crescer, entender a vida, auxiliar, é o nosso progresso. Não conhecemos o valor de nós mesmos aqui na Terra, porque estamos aqui encarnados. O valor de termos um corpo físico, muitas vezes nos sentimos tristes e queremos nos afastar da vida física, porque não conhecemos o valor de nós mesmos. A forma por que nos conduzimos numa ou noutra experiência é que faltará por nós, aliás, falará por nós. Veja bem, a forma porque nos conduzimos numa e em outra existência, é que falará por nós. É da forma em que vivemos aqui na Terra. Seremos vistos aonde estivermos, no planeta Terra, no corpo físico ou fora dele. Ela fala por nós. Quando a gente conversa com pessoas que valorizam a vida, a gente sente bem, a gente se sente também alguma coisa, né? Mais valioso. Então, veja bem, o que vai falar por nós é como conduzimos a nossa experiência física. Exatamente. Acusamos-nos ou defendendo-nos no tocante à destinação espiritual. A vida vai falar por nós, né? Acusando-nos ou
nos ajudando na destinação espiritual de todos. O rico generoso, o rico que não repudiou o seu próximo, receberá da lei, mais cedo ou mais tarde, o que a lei reserva. Veja bem, nada perdemos aqui na terra. Tudo que fizermos no bem, a própria lei de Deus, a lei natural, nos beneficia. Igualmente para o pobre de coração, compassivo de alma, misericordiosa. Também a lei reserva a ele igualmente benefícios. O afortunado cruel, explorador da necessidade alheia, o rico que se encastelou em torre de egoísmo avassalante, receberá da lei, em qualquer tempo, o que a lei reserva para o pobre revoltado, submisso e blasfemo. A lei é impessoal. É igual. A lei está na consciência humana e nela estabelece o seu augusto e solene tribunal. Veja bem. O problema, como podemos ver, é de preparação, exclusivamente preparação. Temos que nos preparar. Agora que estamos no corpo físico, temos essa oportunidade. O problema é nos preparar. E preparar sempre, né? Em síntese de adaptação à lei do amor, temos que nos adaptar à lei do amor, ensinada e vivida por Jesus. E que a interpretação espírita, amena, suave e lógica, veio colocar ao alcance do homem. Não para que o homem a tenha por moldura, por ornamento exterior, mas para que o homem a utilize, a desfrute através da união com Deus, do encontro pessoal com Jesus. Nem o Evangelho preconiza a mendicância, nem o Espiritismo lhe apoia a existência. Jesus e Kardec, em todos os seus ensinamentos, preconizam dignidade, de solidariedade e amor, do mais forte ajudando o mais fraco, do mais rico colaborando a favor dos mais pobres, do mundo de moralidade e respeito, e de ordem e progresso. O cristianismo e o espiritismo preconizam uma sociedade em que os pobres saibam e possam conquistar honestamente o pão de cada dia, tanto quanto o rico saiba e queira transformar os seus patrimônios, de que, em última análise, é apenas administrador. Em oportunidade de trabalho, prosperidade para todos. Somos administradores dos bens divinos, né? Agradecer sempre a Deus essa oportunidade dele confiar a nós os bens materiais. Somos administradores. É tão infeliz o pobre que se revolta diante da dificuldade quanto o rico que se compraz simplesmente na satisfação dos seus exclusivos interesses. A um e outro reserva a lei, a inevitável consequência, o retorno às novas experiências, porque estamos aqui na Terra, para acertar, para aprendermos, para conquistar esse progresso. Voltamos para isso, porque erramos em muitas outras reencarnações, e aqui estamos para a experiência nova, para nos ligarmos a Deus, a Jesus, e termos o progresso que desejamos. Para que novas experiências lhe abram a pobres e ricos desajustados. É isso que é a reencarnação para todos nós, né? O reajuste a pobres, ricos, desajustados que estamos aqui na Terra. O entendimento ante a vontade e o desígnio do administrador universal, Deus,
É tão feliz o rico que dá com alegria e faz da sua fortuna um instrumento de prosperidade e justiça, visando ao progresso e ao engrandecimento da coletividade, onde a divina bondade o situou. Aonde estivermos, nós temos como, colaborar com os nossos irmãos. Quanto o pobre que, na simplicidade de sua vida, no anonimato de suas lutas, compreende e aceita a circunstância, por mais penosa e difícil, que a paternal sabedoria lhe reservou. Quem faz a felicidade do homem é o próprio homem. Ou melhor, o homem, através da compreensão do poder divino, desse poder que o criou, o vem amparando e vai conduzindo-o no rumo da perfeição. A felicidade não vem de fora para dentro, da periferia para o centro. A tempestade pode estar rugindo, implacável, lá fora. Mas o mundo interior de cada indivíduo pode estar sereno e plácido, como plácida e serena é a superfície de um lago. Todavia, enquanto os zéfiros brandos pode estar retoando lá fora, a sintonia da paz, a canção do sossego, dentro do homem pode estar em erupção os vulcões, lá fora. É uma serenidade, uma noite calma, mas a gente, dentro de casa, estamos com os vulcões, da inveja, do ciúme, da ambição, do ódio, da revolta e do desespero, do medo. O problema, portanto, é da preparação para a luta, segundo os padrões do Evangelho, que a doutrina espírita veio estruturar na consciência humana, na consciência de cada um de nós. Compreender, eis a imperiosa disfarçável necessidade do ser. Compreender sempre. Compreensão, contudo, que resulte menos da cultura vaidosa, que edifica no materialismo e sem o lastro evangélico, tende a gravar as soluções. Mas compreensão que decorra do conhecimento espiritual. O Evangelho nos diz que nem compreensão que nos leva à cultura vaidosa, uma compreensão além de todos, que nos envaidece. E também nem o lastro evangélico, que tende a agravar as soluções. Compreendendo que decorra do conhecimento espiritual, com base na ética do cristianismo, que o Espiritismo veio revitalizar, anemizado, enfraquecido, que estava pela incúria dos homens, enfraquecido em nós. Então, o cristianismo, a ética do cristianismo, que o Espiritismo veio revitalizar em nós, em todos nós que estudamos o Evangelho, ele estava paralisado, enfraquecido em nós. Se o homem deseja efetivamente ser feliz, deve, sem embaraço do seu trabalho, sem embargo, aliás, do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho na sustentação de si mesmo e da sua família, guardar fidelidade à própria consciência. E terminando, nos diz o Evangelho da noite: utilizar com nobreza e confiança a oportunidade que o Pai lhe confiou na riqueza
ou na pobreza. Na riqueza, tornando-se generoso e bom, dinâmico e progressista. E dizer sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, de rico ou pobre, né? Na pobreza, tornando-se honesto e digno, correto e sincero na execução de seus deveres. E dizer sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Né? Em todas as situações que possamos ter, né, essa condição de sermos compreensivos em tudo aquilo que precisamos passar no campo das nossas necessidades, da felicidade também, né, com compreensão, na tristeza, compreendendo a tristeza, a dor, na riqueza, na pobreza, sabermos envolver os nossos irmãos que muitas vezes se encontram com um pouco menos de conhecimento da vida, do Evangelho, que já temos, e podermos ser ricos em amor, em simplicidade, em fraternidade uns com os outros. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a vivenciar essas lições tão preciosas, que tão simples, mas complicamos e muitas vezes não nos submetemos às leis de Deus, de simplicidade e de amor. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração, o nosso sentimento, pensamento a Jesus e agradecer, porque sabemos da nossa responsabilidade, Jesus, porque nos recorda, através de corações queridos, benfeitores amigos, que nos escrevem cartas, recordando que temos grandes responsabilidades de estarmos no corpo físico, essa riqueza que todos temos, que todos possuímos, porque ela vem do nosso Pai Celestial, o Criador, mão temedor, e nos ampara sempre. Os teus filhos, que somos nós, no corpo ou fora dele, e estamos aqui no planeta Terra. Te agradecemos e te pedimos, Jesus, continue conosco, ajude-nos a não nos afastarmos de ti, que assim seja.